Senhor Presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa, ou do Board do Conselho da Diáspora Portuguesa, caro amigo António Calçado Sá, Senhor Vice-Presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, caro diretor da Nova School of Business and Economics, professor Pedro Oliveira, caro Ministro das Telecomunicações de Angola, Mário Oliveira. Bom dia a todos. Very good morning. First, allow me to speak in Portuguese. And as last year I have spoken in English, this time I have to speak in Portuguese. Not only because Portuguese is my native language and the language of the country that is hosting this meeting, but also because Portuguese is an African language. It is an official language of African Union, and it is not only one of the most widespread languages in the world, but it is also the most widely spoken language in the Southern Hemisphere. Today, in Africa, almost, or even a bit more, than 80 million people speak Portuguese. But in the year 2100, in the beginning of the 22nd century, there will be 400 million Africans speaking Portuguese. And this will be more than 10% of African population in the beginning of the next century. So I think Portuguese deserves to be spoken in this meeting. Olhando para a prospectiva da África, o ponto primeiro para todos é, obviamente, o ponto demográfico. A África, por volta de 2100, dizem grande parte das estimativas mais credíveis, terá tantos habitantes como a China e a Índia juntas nessa altura, isto é, cerca dos 4 mil milhões de pessoas. E, portanto, isto significa que este continente terá um peso absolutamente decisivo no equilíbrio mundial e no equilíbrio global. E, por isso, toda a aposta que fizermos agora em África é uma aposta que, obviamente, terá consequências decisivas no futuro. Permitam-me dizer que eu gostava de falar de 3 pontos, 3 assuntos, 3 tópicos nesta minha intervenção. O primeiro tópico é para a paz. Não há desenvolvimento sem paz. Não há desenvolvimento sem estabilidade. Não há desenvolvimento sem afastar guerras e crises humanitárias. E por isso, quando nós olhamos para o continente africano e vemos o que se passa no Sudão, em que a catástrofe humanitária, apesar de estar muito negligenciada em termos comunicacionais, é maior do que aquela que se está a passar em Gaza. Estamos a falar de 2 catástrofes de dimensão enormíssima, verdadeiramente bárbara, mas ninguém fala do Sudão, nem dos sudaneses, nem dos povos que estão a ser afligidos por essa crise. O caso da Somália é outro caso, também na mesma região, muito, muito importante. O caso da República Democrática do Congo e do Ruanda,
onde, enfim, há neste momento alguma réstia de esperança, mas onde nada está garantido. A deterioração da situação no Sahel, que é avassaladora. Tudo isto são grandes preocupações para aquele que é o primeiro objetivo de qualquer comunidade política, a paz. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando os tinha, isto é, até 2 de abril de 2024, que para o direito os valores são iustitia et pax, justiça e paz. Mas para a política os valores são pax et justitia, paz e justiça. E, portanto, se nós queremos desenvolver o continente africano, temos de garantir condições para a paz e a estabilidade no continente africano. É claro que, e este é já um segundo ponto ou um ponto e meio, é claro que para haver paz também é preciso desenvolvimento. Porque a pobreza extrema é fator de instabilidade, de guerra, de turbulência. E aí, nós julgamos que está tudo, que inventamos tudo agora e que nestas nossas grandes conferências estamos a dizer coisas novas. Mas vale a pena olhar para a encíclica do Papa Paulo VI, Populorium Progressio, de 1967. O progresso dos povos, que é essencialmente dedicada ao desenvolvimento e cujo lema principal é este: o desenvolvimento é o novo nome da paz. Development is the new name for peace. E isto é fundamental. Portanto, este processo é um processo em que nós não podemos ter paz primeiro e desenvolvimento depois, e não podemos ter desenvolvimento primeiro e paz depois. Nós temos de ter a ideia de que há aqui um processo interativo, um processo, digamos, de interação entre estes dois fatores. E por isso, sem paz, nós não podemos investir, nós não podemos criar parcerias, nós não podemos criar desenvolvimento. Mas sem desenvolvimento, nós não estamos a garantir condições para uma paz sustentável e duradoura. E, portanto, eles vão de par em par. Não há justiça sem paz, porque um mundo em guerra não pode ser justo. Mas também não há paz sem justiça, porque não havendo justiça, estamos a criar as sementes da guerra. E, portanto, há aqui um fator político fundamental, que é a estabilidade, a estabilização. Aquilo a que classicamente se chama, e hoje quase se tem medo de usar, a palavra paz. Hoje nós falamos em estabilidade, tal, como falamos em desenvolvimento, mas não precisamos de palavras modernas, precisamos de conceitos fortes. Paz e justiça, justiça e paz. E este seria o primeiro tópico que eu queria trazer para aqui. Por isso é fundamental que todos os países africanos, e em particular os mais capazes, possam contribuir para a paz no seu continente. E que os países de outros continentes, as organizações internacionais, as grandes plataformas internacionais possam contribuir para a paz em África. As grandes potências têm uma grande responsabilidade, porque quando olham com uma lógica puramente extrativa para o continente, são grandes fomentadores da instabilidade e da guerra. E esse é um ponto que não pode ser esquecido. Segundo ponto, que está relacionado, aliás, com a intervenção do chairman do Conselho da Diáspora Portuguesa, José Manuel Durão Barroso, é o small is beautiful. Quando a União Europeia, quando os Estados Unidos, quando a China, quando a Rússia, quando a Turquia, quando a Índia olham para a sua relação com a África, normalmente dão muita atenção aos grandes países africanos. Porque há países colossais, em termos de recursos, em termos de dimensão geográfica e em termos de dimensão demográfica. São umas grandes oportunidades de investimento.
São as grandes oportunidades de parceria. Só que esta estratégia, que obviamente tem lugar, deveria ser acompanhada de uma outra. Olhar para os pequenos países africanos. Aqui foi dado o caso de Cabo Verde. Olhemos para o caso de São Tomé. Mas podemos replicar isto por todo o continente africano. Nestes países, um investimento de 10 milhões de dólares tem uma repercussão brutal. Nós temos um conjunto de países africanos, porventura mais do que, talvez, 2 dezenas, onde um investimento pequeno podia elevar o patamar de desenvolvimento para níveis absolutamente inacreditáveis. E por isso eu acho que é fundamental deixar de olhar apenas para as grandes oportunidades de cooperação e de investimento, grandes oportunidades de negócio e grandes oportunidades de desenvolvimento, e olhar para as pequenas. Porque se eu pegar nestes pequenos países que estão espalhados pelo continente inteiro e os fizer ilhas de desenvolvimento, eles vão ser catalisadores do desenvolvimento nos países que estão à volta e que são maiores. E é muito mais fácil fazer aí um investimento com uma repercussão enorme na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida desses povos, do que noutros. E implica um esforço muito pequeno, que não representa nada para grande parte dos grandes investidores, sejam eles empresas, sejam eles Estados. E, portanto, é preciso olhar para o conceito que os empresários conhecem tão bem. Small is beautiful. E isto se aplica também à vida no continente africano. Terceiro ponto e último. É evidente que não vai haver futuro para a humanidade, nem para o planeta, sem o continente africano. E agora permitam-me uma visão um pouco mais particular, que é a visão europeia. Como é que o continente europeu, como é que a União Europeia, como é que a comunidade política europeia deve olhar para a África? O continente africano é um continente pobre neste momento, com um potencial que mais nenhum tem, mas pobre. Bom, o continente europeu é um continente rico. O continente africano é um continente jovem. O continente europeu é um continente velho. Estes dois continentes, hoje, têm cada vez, no caso europeu, menor peso e no caso africano, claramente, um peso muito inferior àquele que devia ter. Ou seja, são os continentes que estão em perda. Um porque nunca está longe de atingir o seu potencial e o outro porque está, supostamente, em declínio económico e demográfico. Pois bem, ambos estão na mesma posição geopolítica. A Europa é a continuação da África e a África é a continuação da Europa. Estão exatamente no mesmo eixo. Basta olhar para a diferença horária. Ir de Portugal a Moçambique significa 1 hora de diferença. Isto significa que estão muito longe em distância e muito perto em horário. Porquê? Porque nós pertencemos ao mesmo bloco geopolítico, ao mesmo bloco geográfico em termos mundiais e em termos globais. Ora, se nós queremos criar uma alternativa a um predomínio americano e a um predomínio asiático, não há uma solução europeia para isso. Está visto. Já está experimentado. Já todos os europeus o sentiram. E também não há, porque ainda não há suficiente alavancagem para isso, uma solução africana. Mas há uma solução euro-africana e afro-europeia. Se nós, países europeus, e se nós, países africanos, fomos capazes de compreender que estamos
sozinhos num barco que é um barco comum, então eu julgo que há aqui uma receita para o sucesso, de uma aliança entre dois continentes, de uma cumplicidade, de uma intimidade económica, cultural, de desenvolvimento, que pode realmente ter sucesso. E por isso é do mútuo interesse dos povos africanos e dos povos europeus que as suas lideranças políticas, económicas, culturais saibam pôr-se de acordo, pondo de parte velhos traumas, sem deixar de reconhecer as responsabilidades que cada um tem no processo histórico, mas sendo capaz de fazer um novo começo. É com essa esperança que eu vos deixo hoje e estando seguro que deste debate e desta discussão, que terminará amanhã com a presença do Presidente de Angola, que tem agora a presidência da União Africana, e do Presidente de Portugal, que possam ter aqui muita inspiração, muitos planos e muitos projetos para tornar em realidade este sonho que todos temos de uma grande convergência afro-europeia e euro-africana. Muito obrigado a todos.